Capítulo 7. Consistiam os bens do Sr. Bennet quase inteiramente numa propriedade de 2.000 libras de rendimento por ano, que, para a desgraça das filhas, estava vinculada, na falta de herdeiro varão, a um parente distante, e os bens da mãe, embora consideráveis para sua condição, mal podiam suprir as deficiências dos dele. O pai dela fora advogado em Meryton e lhe legara 4.000 libras. Tinha ela uma irmã casada com um certo Sr. Phillips, que fora empregado de seu pai e sucedera a ele no comando do negócio, e um irmão estabelecido em Londres num respeitável ramo do comércio. O lugarejo de Longbourn ficava a apenas 1 milha de Meryton, uma distância muito conveniente às mocinhas que costumavam ser tentadas a percorrê-la 3 ou 4 vezes por semana em atenção à tia e a uma chapelaria que ficava no caminho. As mais jovens da família, Catherine e Lydia, eram especialmente assíduas a essas visitas. A cabecinha delas era mais vazia do que a das irmãs, e quando nada melhor ocorria, um passeio até Meryton fazia-se necessário para animar as manhãs e fornecer assunto para as conversas da noite. E por mais carente de novidades que seja o interior, elas sempre conseguiam saber de alguma pela tia. No momento, de fato, estavam bem supridas tanto de novidades quanto de felicidade pela recente chegada de um regimento da Guarda Nacional às vizinhanças. Este deveria permanecer durante todo o inverno, e o quartel-general ficava em Meryton. Suas visitas à Sra. Phillips agora eram férteis em informações do mais alto interesse. A cada dia aumentava seu conhecimento dos nomes e das relações dos oficiais. Seus alojamentos não permaneceram por muito tempo um segredo, e com o tempo elas passaram a conhecer os próprios oficiais. O Sr. Phillips visitou todos eles, e isso abriu para as sobrinhas um estoque de felicidade antes desconhecido. Só falavam de oficiais, e a vasta fortuna do Sr. Bingley, cuja menção era a alegria da mãe, tornava-se insignificante aos olhos delas, em comparação com o uniforme de um alferes. Certa manhã, depois de ouvi-las discutir com veemência o assunto, o Sr. Bennet observou friamente: "Pelo que posso deduzir do modo de falarem, vocês devem ser 2 das meninas mais tolas da região. Há algum tempo venho suspeitando disso, mas agora eu tenho certeza." Catherine ficou desconcertada e não respondeu. Mas Lydia, com total indiferença, continuou a expressar a sua admiração pelo capitão Carter e a sua esperança de vê-lo naquele dia, pois ele partiria na manhã seguinte para Londres. "Estou pasma, querido", disse a Sra. Bennet, "de ver que você não hesita em chamar de tolas as suas próprias filhas. Se eu quisesse pensar mal dos filhos de alguém, por certo não seria dos meus próprios." "Se minhas filhas são tolas, eu espero pelo menos estar sempre ciente do fato." "Sim, mas acontece que todas elas são muito inteligentes." "Presumo que esse seja o único ponto sobre o qual não estamos de acordo. Eu tinha esperança de que os nossos sentimentos coincidissem em todos os pormenores. Mas tenho de discordar de você nesse ponto, pois acho que as nossas 2 filhas mais moças são incrivelmente bobas." "Meu querido Sr. Bennet, não deve esperar que as meninas tenham tanto juízo quanto o pai e a mãe. Quando tiverem a nossa idade, tenho certeza de que não vão pensar mais em oficiais do que nós. Lembro-me de uma época em que eu mesmo adorava um uniforme vermelho, e, na verdade, ainda gosto, no fundo do coração. E se um coronel jovem e valente, com 5 ou 6 mil libras por ano, quiser uma das nossas meninas, eu não vou dizer não a ele. E acho que o coronel Foster parecia muito elegante em seu uniforme a outra noite na casa de Sir William." "Mamãe", exclamou Lydia, "titia diz que o coronel Foster e o capitão Carter não vão com tanta frequência à casa da senhorita Watson. Ela os tem visto sempre na biblioteca de Clark." A Sra. Bennet foi impedida de responder pela chegada de um criado com um bilhete para a senhorita Bennet. Vinha de Netherfield, e aguardou a resposta. Os olhos da Sra. Bennet brilharam de contentamento, e ela implorava ansiosa enquanto a filha lia. "De quem é, Jane? De que se trata? O que diz? Vamos logo, Jane. Conte-nos. Vamos, querida." "É da senhorita Bingley", disse Jane, e passou a lê-lo em voz alta. "Minha querida amiga, se você não tiver a bondade de jantar hoje com Luísa e comigo, correremos o risco de nos detestar uma a outra pelo resto da vida, pois um tete-a-tete de um dia inteiro entre 2 mulheres sempre acaba em briga. Venha assim que receber este bilhete. Meu irmão e os demais cavalheiros vão jantar com os oficiais. Sua amiga, Caroline Bingley." "Com os oficiais?" exclamou Lydia. "É de admirar que titia não nos tenha contado isso." "Jantar fora?" disse a Sra. Bennet. "Isso é muito azar." "Posso usar a carruagem?" disse Jane.
Não, querida, é melhor você ir a cavalo, pois é provável que chova, e então você vai ter de passar a noite lá. Esse seria um bom plano, disse Elizabeth, se você tivesse certeza de que eles não se ofereceriam para trazê-la de volta para casa. Ah, mas os cavalheiros usarão a chaise do Sr. Bingley para ir a Meryton, e os Hurst não possuem cavalos? Eu gostaria muito de ir de carruagem, disse Jane. Mas, querida, seu pai não pode dispensar os cavalos, estou certa disso. Eles são necessários na fazenda, não é, Sr. Bennet? São necessários na fazenda com muito maior frequência do que posso dispor deles. Mas se você os levasse à fazenda hoje, disse Elizabeth, os objetivos da mamãe seriam alcançados. Por fim, ela conseguiu fazer que o pai admitisse que os cavalos estariam ocupados. Jane foi, portanto, obrigada a ir a cavalo e sua mãe a acompanhou até a porta com muitas alegres previsões de mau tempo. Suas esperanças foram satisfeitas. Mal partiu Jane e já começou a chover forte. Suas irmãs ficaram preocupadas com ela, mas a mãe estava contente. A chuva prosseguiu por toda a tarde, sem parar. Jane, por certo, não poderia voltar. Tive uma excelente ideia mesmo, disse a Sra. Bennet mais de uma vez, como se o crédito por chover fosse todo seu. Até a manhã seguinte, porém, ela não teve consciência plena de quão bem-sucedido fora seu plano. O de jejum mal acabara quando um criado de Netherfield trouxe o seguinte bilhete para Elizabeth. Minha caríssima Lizzie, sinto-me muito mal esta manhã. Deve ser por ter me molhado muito ontem. Meus gentis amigos não querem ouvir falar no meu retorno até eu melhorar. Pedem-me insistentemente também que eu veja o Sr. Jones. Portanto, não se assustem se souberem que ele foi chamado por minha causa. E com exceção da dor de garganta e de cabeça, não sinto mais nada. Sua amiga, etc. Pois bem, minha querida, disse o Sr. Bennet quando Elizabeth leu o bilhete em voz alta. Se a doença de sua filha tomar um rumo perigoso, se ela vier a morrer, será um consolo saber que foi tudo pelo Sr. Bingley e por ordem sua. Ah, não tenho medo de que ela morra. Ninguém morre de um resfriado à toa. Ela vai ser bem tratada. Enquanto estiver lá, tudo estará muito bem. Eu gostaria de ir vê-la se pudesse usar a carruagem. Sentindo-se realmente nervosa, Elizabeth estava decidida a ir até lá, embora a carruagem não estivesse à disposição. E como não sabia montar, sua única opção era ir a pé. Ela comunicou sua decisão. Como você pode ser tão tola? Exclamou a mãe. Para pensar uma coisa dessas, com toda essa lama? Você não estará em estado de se apresentar ao chegar lá? Estarei em ótimo estado para ver Jane, e isso é tudo o que eu quero, disse Elizabeth. Será que isso é uma indireta? Disse o pai. Para que eu mande os cavalos? Não quero evitar a caminhada. A distância não é nada quando se tem um motivo. São só 3 milhas. Vou estar de volta para o jantar. Admiro a vitalidade da sua bondade, observou Mary. Mas todo impulso sentimental deve ser guiado pela razão. E, na minha opinião, o esforço deve ser proporcional ao objetivo. Nós vamos com você até Meryton, disse Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia delas e as 3 moças partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto caminhavam, talvez consigamos ver o Capitão Carter antes dele partir. Em Meryton, elas se separaram. As 2 mais jovens dirigiram-se para os alojamentos da esposa de um dos oficiais e Elizabeth prosseguiu sua caminhada sozinha, atravessando campos e mais campos com um passo rápido, saltando sobre cercas e pulando poças com impaciente agilidade, e achando-se, por fim, à vista da casa, com os tornozelos doídos, meias sujas e o rosto brilhante pelo calor do exercício. Introduziram-na na copa, onde estavam reunidos todos, menos Jane, e onde sua chegada causou grande surpresa. Que ela tivesse caminhado 3 milhas de manhã tão cedo, com um tempo tão ruim, e ainda sozinha, era algo quase inacreditável para a Sra. Hurst e para a Srta. Bingley. E Elizabeth teve a certeza de que isso fez que a desdenhassem. Foi recebida por elas, porém, com toda a cortesia. E nos gestos do irmão havia algo melhor do que cortesia. Havia bom humor e delicadeza. O Sr. Darcy pouco falou, e o Sr. Hurst absolutamente nada. O primeiro estava dividido entre a admiração pelo brilho que o exercício dera às feições dela e a dúvida sobre se a ocasião justificava que viesse de tão longe sozinha. O segundo estava pensando só no de jejum. Suas perguntas sobre a irmã não tiveram respostas animadoras. A Srta. Bennet passara a noite doente e, embora se tivesse levantado, tinha febre e não estava bem o bastante para sair do quarto.
Elizabeth ficou satisfeita por ser levada a ela imediatamente. E Jane, que só fora resfriada pelo medo de criar alarme ou inconvenientes se mencionasse no bilhete o quanto esperava essa visita, ficou contentíssima ao vê-la entrar. Não estava em condições, porém, de conversar muito, e quando a senhorita Bingley deixou-as sozinhas, só conseguiu exprimir sua gratidão pela extraordinária gentileza com que era tratada. Elizabeth ouviu em silêncio. Terminado o desjejum, as irmãs juntaram-se a elas, e Elizabeth começou a gostar delas, quando viu quanto afeto e solicitude demonstravam por Jane. O farmacêutico chegou e, tendo examinado a paciente, disse, como era de se esperar, que ela havia pegado um violento resfriado e que deveriam fazer de tudo para curá-la. Aconselhou-a a voltar para a cama e lhe receitou alguns remédios. O conselho foi obedecido à risca, pois os sintomas se agravaram e a cabeça passou a doer muito. Elizabeth não deixou o quarto nem por um momento. Nem as outras mulheres se ausentavam muito. Como os cavalheiros haviam saído, elas não tinham, na verdade, nada para fazer em outro lugar. Quando o relógio deu as 3 horas, Elizabeth sentiu que devia ir embora, e muito contra a vontade, disse isso. A senhorita Bingley ofereceu-lhe a carruagem, e ela só queria um pouco de insistência para aceitá-la quando Jane mostrou tanto desejo de partir com ela que a senhorita Bingley foi obrigada a converter a oferta da chaise num convite para que ela permanecesse por enquanto em Netherfield. Elizabeth, muito agradecida, aceitou e foi enviado um criado até Longbourn para comunicar à família a sua estada e trazer alguns agasalhos. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.